inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor.
Eu não quero entristecer teu coração, mas o dom destes anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Ele me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me, com braço forte, a ser fiel até a
caminho de Deus, Israel. O senhor me está ouvindo, irmão? Uma saudação do nosso irmão de Afrândia, em nome de Jesus. Logo após valendo da víspera, para mais uma vez para louvar o Senhor. Glória a Jesus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Aleluia. Você está feliz, irmão? Aleluia. Então por que está calado? Glória a Jesus. Adore Deus de Israel, porque Ele está aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segunda Crônicas, glória a Jesus, capítulo 20, glória a Deus, onde fala da vitória do rei de Josafá. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que depois disto, filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros de Amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é sobrenatural. O Deus de Josafá, aleluia, é o Deus que pode todas as coisas sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Josafá, meus irmãos, ele recebe uma notícia que iria ser atacado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por mais que a sua contingência de pessoas, de guerreiros, também fosse uma grande quantidade, os inimigos que estavam vindo contra ele era muito grande. E a possibilidade de Josafá vencer essa batalha praticamente era impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Josafá, meus irmãos, sabendo que não poderia vencer aquela batalha com a sua força, com a sua capacidade, com o seu contingente de guerreiros, ele viu que a única saída da sua vida, do seu reino, seria buscar o Deus de Israel. Porque Josafá, ele tinha a certeza que o Deus de Israel é um Deus sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, ele recebeu a notícia que iria ser atacado. Ele temeu, mas o que me chama a atenção é que ele não ficou prostrado. Ele foi buscar a face do Senhor. Ele determinou que toda a Judá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, buscasse a Deus, jejuasse e buscasse verdadeiramente a ajuda de Deus. E isso chamou a atenção do Deus de Israel. O que você faz quando a guerra chega? O que você faz quando a batalha chega em sua vida? O que você faz quando
você adora. Você se prostra, você busca a face do Senhor. Imagine se Josafá, meus irmãos, recebesse a notícia que iria ser atacado e se rendesse, e não buscasse, e não verdadeiramente se rendesse aos pés de Deus. O que aconteceria com o reino de Judá? Mas o rei Josafá, meus irmãos, ele não lutou com as suas forças. O rei de Judá, por mais que tivesse um contingente de pessoas, de guerreiros, ele sabia que não poderia vencer. E o único que poderia vencer essa batalha era o Deus de Israel. O único que pode vencer a batalha da sua vida se chama o Deus de Israel. O único que pode vencer essa batalha se chama o Deus de Israel. E não é um Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não conhecemos, porque Ele é o nosso Deus, o Deus que vence batalhas, o Deus que abre o mar para o seu povo passar, o Deus que estava na fornalha com aqueles jovens, o Deus que estava na vida de Davi, é o mesmo Deus que vence as batalhas quando eu e você se posiciona. Josafá se posicionou e Deus de Israel se levantou na causa de Israel. Quando eu e você se posiciona, quando eu e você verdadeiramente buscamos a face do Senhor e reconhecemos que Deus, eu não posso, eu não faço, eu não tenho capacidade, mas o Deus que eu sirvo, eu sei, eu tenho a certeza que você pode, Senhor Jesus, me ajudar nesta batalha. Quando eu e você reconhece que somos pequenos na presença dEle, quando eu e você reconhecemos que não somos nada, que eu e você não conseguimos vencer a batalha e colocamos a nossa confiança nele, pode ter certeza que o Deus de Israel, ele se levanta, porque ele se agrada, ele fica contente com aqueles que se posicionam diante dele. E o que me chama a atenção é que quando Josafá se posicionou juntamente com toda a cidade de Judá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, naquela batalha ele não precisou lutar. Naquela batalha ele não precisou usar armamentos. Naquela batalha ele não precisou usar a força. A única coisa que ele precisou foi adorar o Senhor. Porque a Bíblia fala que enquanto ele louvava, o Senhor estava batalhando naquela guerra. Enquanto ele estava louvando juntamente com o povo, os inimigos estavam se matando. Olhe para o irmão que está do seu lado e fale: nesta batalha, você não terá que pelejar, porque a peleja não é vossa. Você não entendeu? A peleja não é vossa. A peleja é do nosso Deus. Quando Deus está na nossa guerra, na nossa batalha, não há inimigo que se levante, não há Satanás que se levante, não, aleluia. O rei Nabucodonosor também pensava que ia vencer aqueles jovens, porque estava levantado diante da sua estátua. Mas quando ele foi colocado na fornalha ardente, ele viu o quarto homem na fornalha. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele gigante também pensou que iria vencer, aleluia. Mas quando Davi se posicionou, aleluia, Deus agiu na causa de Israel. Então, em nome do Senhor Jesus, se posicione. Em vez de você só temer, só se prostrar diante das suas lutas diárias, se levante e adore. Seja forte e corajoso, porque você não está sozinho.
você já imaginou como será naquele dia? Glória a Deus. Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Quando olhar dentro dos teus olhos e disser que eu não virá, Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Na tua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer. E por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou e a mente humana não imaginou. Glória a Deus. Pois não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado, como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. E sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer. E por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto esse dia? É hora de se preparar, sua vida santificar. Jesus está voltando. E a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. Pois o céu está preparado, pronto para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. E sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer. E por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. E sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer. E por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Salve, irmão, com a graça e a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Abra as nossas Bíblias em Salmo 51. Oh, glória. Essa palavra ela tem incomodado bastante. Aleluia, glória a Deus. Mas no bom sentido, né? Aleluia. Glória a Deus. Salmo 51. E vamos
ler o verso 10, 11 e 12. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, este salmo aqui é um salmo de arrependimento do rei Davi. Após o rei Davi cometer um pecado de adultério com a Betseba, o profeta Natan chama a sua atenção e mostra o tamanho do erro que Davi cometeu. E até o momento Davi não tinha ainda caído a sua ficha do grande erro que ele cometeu contra Deus. Porque, amados irmãos, a nossa inclinação natural é fazer o que queremos fazer. Aleluia, glória a Deus. E não o que Deus quer que nós venhamos fazer. E Davi, naquele momento, ele fez aquilo que ele queria fazer. E quando ele fez aquilo, ele pecou contra Deus. Mas Davi, por ser um homem temente a Deus, e um coração segundo o coração de Deus, ao receber a advertência do profeta, ele ali reconhece o seu pecado, e imediatamente ele se prostra aos pés do Senhor, pedindo misericórdia. Glória a Deus. No versículo 1 ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Glória. Ele reconhece. E não tão somente reconhece, como ele pede no versículo 11, para não lançá-lo fora da sua presença. Porque, amados irmãos, o pecado ele faz isso. Ele afasta você da presença do Senhor. O pecado ele tira a alegria que o Senhor lhe propõe ao seu coração. O pecado ele deixa você cabisbaixo. O pecado deixa você sem direção. O pecado deixa você sem motivação, sem desejo de estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Aleluia! E Davi ele sabia disso. Aleluia, meu Deus. Davi ele sabia que não poderia sair da presença do Senhor. Davi sabia que aquele pecado não poderia tirar ele da presença de Deus. E ele ali ele vai e pede perdão a Deus, se prostra aos pés do Senhor, e Deus perdoa Davi. Porém, a consequência do seu pecado viria, que era a morte da criança. E Davi sofre com a morte da criança. Mas a misericórdia de Deus já estava sobre a vida dele novamente. Devemos entender, amados irmãos, por mais que eu e você venha pecar contra o Senhor, devemos saber que a sua misericórdia é grande em nossas vidas. Ai, meu Deus. Não podemos deixar que o pecado, que o erro que cometemos, nos afogue e nos afaste da presença do Senhor. Porque da mesma forma que Ele me recebeu a primeira vez, Ele vai receber a segunda vez. Basta você se arrepender. Com o coração, não da boca para fora. Davi ele se arrependeu verdadeiramente. Aleluia, glória a Deus. Porque ele sabia
que até onde ele chegou foi Deus que colocou ele lá. Ele sabia que foi Deus que colocou o reinado na mão dele, que livrou ele de várias vezes de ser morto por Saul, que deu a vitória por várias vezes em batalhas. Aleluia. E Davi ali estava se sentindo vazio. Por isso que no versículo 12 ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, Glória a e Deus. sustém-me com o espírito voluntário. Porque o pecado, é como eu falei, ele tira a alegria do teu coração. É verdade. Ele deixa o nosso espírito abatido. E Aleluia. Davi estava se sentindo dessa forma. Glória a Deus. E Davi, ao pecar, ao reconhecer o seu erro, o que me chamou muito a atenção é que ele pede algo que a Bíblia já fala, que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas ele pede de novo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Glória a Deus. Ele percebeu que tinha perdido essa essência. Ele percebeu que o coração dele saiu da direção de Deus. Aleluia. Por isso aqui ele pede para que Deus viesse lhe dar um coração novo e um coração sincero. Assim como eu acabei de ler em Jeremias, Davi também precisou passar pela casa do oleiro. Aleluia. Eu e você precisamos passar pela casa do oleiro. Não existe super crente. Às vezes se achamos, né? Mas é o momento mais perigoso da nossa fé. É verdade. A casa do oleiro, ela tem que estar coladinha com a gente. Glória a Deus. É você se quebrando e pedindo a Deus para lhe fazer de Glória a novo. Deus. É você ali pecando e pedindo: Senhor, me dá um coração novo. É. Porque a nossa inclinação é para o pecado. Eu agradeço a minha oportunidade de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mulher virtuosa, louva ao Senhor. Cumprimento a teu povo, Jesus, Santo Pai do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Ele é dele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Ele que agora apareça. Não fique triste, porque para tão cedo assim, até diz Deus se esquecer, mas Ele não esquece de você, pois Ele está contigo aqui. Ele amou teu cativeiro, repreendeu devorador, ergueu tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, se você chorar, Ele te consola, quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora,
você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te libera. Ele é o Deus de ontem e agora. Declare que você alcançou. Essa é a vitória que Deus te mandou. Sabe para cima através do caminho. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Como está correndo, caindo no chão. Você está livre até que a bomba. Por agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Abre agora de solteiro. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Não esqueça, meu irmão. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu para vencer na glória de Jesus. Veja o agradecimento por Pai em nome de Jesus. Ficamos de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor nos inícios do pecado. Cumprimento o povo de Deus com a paz sobre mais uma vez. Amém. Amém. Estenda as suas mãos, vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, está aqui em minhas mãos os dízimos e as ofertas do teu povo, Senhor. Tu conheces a necessidade da tua obra, da tua casa, Senhor. Tu conheces aquilo que a tua casa precisa, Senhor. Pai amado, Pai querido, vai abençoando o teu povo poderosamente, Senhor. Pai amado e querido, em nome de Jesus, vai repreendendo o devorador, vai repreendendo o migrador, Senhor. Abençoa aqueles que dizimaram e ofertaram nesta noite, Senhor. Abençoa também aqueles que tiveram desejo e não tiveram condições, Senhor. Vai abrindo portas de emprego, Senhor. Vai dando condições, Senhor, para que eles possam também estar dizimando e ofertando na tua casa, Senhor. Vai suprir a necessidade do teu povo, Senhor, enchendo os celeiros, ó Pai. Não deixa faltar nada, Senhor. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir o HP. Louvar ao Senhor, em nome de Jesus. O teu silêncio ao Pai, mas é só que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, me acalma um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse em minha alma, acalma a tempestade, agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas ante adorando, eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração,
palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Senhor, por após também a tua palavra do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus eterno. Nesse momento, Pai, diante da tua presença, queremos te agradecer, Pai, te louvar, te bendizer, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Deus amado, já tem falado conosco através dos louvores aqui ministrados. Deus eterno, isso aqui é a tua serva, o teu instrumento será usado conforme a tua vontade, uma palavra que nós queremos ouvir, porque sabemos que a palavra é tua e nessa noite queremos estar atento a ela. Nesse lugar, já te peço e te agradeço agora sempre. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler em Gênesis, capítulo 27, a partir do verso 5. Gênesis 27, a partir do verso 5. Aleluia. Confesso aos irmãos que eu me pego um pouquinho de surpresa, mas não foi totalmente surpresa, porque eu estava ali, Deus estava falando Eita, comigo, glória. e eu estava sem querer acreditar mesmo, achando que não ia ser, que era um pensamento meu, mas Deus ele faz como Ele quer, e a palavra dele não volta vazia. Então, se Ele colocou essa palavra em meu coração para falar hoje, eu creio que Ele vai falar pelo menos comigo. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Rebeca escutou quando Isaac falava com seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me a caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor é uma história muito conhecida. Todos sabem da história de Esaú e de Jacó. E também sabem a ação de Rebeca dentro dessa situação. Glória a Deus. E o que o Senhor vem nos fazer refletir nessa noite é um culto de família. E nós vamos falar justamente a respeito de uma família. Glória a Deus. Essa família que foi uma família privilegiada. Glória a Descendência Deus. direta de Abraão, a quem Deus chamou para ser aquele de quem se originaria um povo escolhido, um povo diferenciado, um povo ao qual Deus tinha escolhido. E nós conhecemos bem a história de Abraão, um homem que vivia ali na sua terra, com a sua mulher, não tinha falta alguma de nada. E Deus ali olhou para aquele homem e disse: Você vai sair daí e você vai para outro lugar longe da tua parentela. Glória a Deus. E ali Deus fez promessas a Abraão, e Abraão confiou no Senhor que aquelas promessas seriam cumpridas. E algo muito bonito, acredito que por isso que Abraão também é conhecido como pai na fé, é porque Deus não falou quais eram os planos dele para a vida de Abraão. Deus não falou para onde Abraão iria. E quando a gente escuta a história, às vezes a gente não tem dimensão de como foi forte isso. Porque imagina
Deus falando para mim e para você hoje: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí você deixa sua casa, sua família, seus amigos, seu trabalho e vai unicamente seguindo aquilo que Deus falou para você. Aleluia! E o Deus que falou no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele ainda fala. A gente não quer ouvir muitas das vezes, igual eu falei aqui para os irmãos. Eu estava ali sentada e Deus estava falando comigo para mexer no meu celular, algo que ele já tinha falado para eu lembrar, para abrir a Bíblia e para olhar a mensagem que ele ia querer que eu falasse. Mas eu pensei, não, Deus não vai me chamar hoje não para ministrar a palavra não. É o culto de domingo, culto da família. Então, meus irmãos, por aí você já tira que Deus ele ainda fala conosco, mas a gente está com os nossos ouvidos e não quer ouvir. Abraão foi conhecido como o pai da fé, mas Abraão era um homem como qualquer um de nós. Abraão não era perfeito. Abraão não foi Jesus que veio até a terra e não pecou. Abraão era um homem que tinha qualidades e defeitos. E Abraão, em algum momento também da sua caminhada, ele pensou, por um momento, ele não acreditou totalmente naquilo que Deus estava falando para ele. Como assim, irmão? Teve momentos em que Abraão temeu, teve momentos em que Abraão não confiou, teve momentos em que Abraão, ele não acreditou que Deus iria intervir na situação dele. Em momentos, se os irmãos vão lembrar, em capítulo 12 de Gênesis, a primeira vez em que Abraão se deparou com uma situação ali que ele temeu, que foi quando ele estava ali, na terra do Egito. Quando ele chegou naquela terra do Egito, Abraão sabia que o faraó, ele tinha o hábito de quando visse uma mulher muito bonita, ele querer tomar para si. Mas como ele iria tomar uma mulher que já era casada para si? Ele então tinha uma estratégia, ele matava o marido e ficava com a viúva. Ou seja, ele tinha essa estratégia. Quando ele ouviu dizer isso, ele fez o quê? Ele temeu. Mas ele deveria ter lembrado que Deus fez promessa para ele e que Deus não iria deixar que aquele homem tirasse a sua vida, sim ou não? Sim. Mas ele temeu. Porque Abraão, embora fosse um homem de muita fé, Abraão não era isento de defeitos e de fraquezas e de temores, como eu e você. Então Abraão, ele cometeu algo que iria se repetir na história da sua família. Como nós vamos ver a seguir. Abraão, ele por temer, quando perguntaram quem era aquela mulher para ele, ele disse que era a irmã dele. Ele não mentiu totalmente, mas omitiu. E como a gente sabe que para Deus não existe pecadinho e pecadão, ele omitiu a situação de que, embora Sarai fosse sua meia-irmã mesmo naquela época, havia essa situação, havia esse costume diferente de hoje. Dizem que Sarai, os historiadores sabem que Sarai era filha do pai de Abraão com outra mulher e eles assim se casaram. Mas ele omitiu que além de sua meia-irmã, ele era também sua esposa. Por que ele omitiu esse fato? Porque ele temeu ali por sua vida. Então, Deus permitiu, por conta desse medo, dessa falta de confiança de Abraão, Deus permitiu o quê? Que Sarai fosse viver com o rei do Egito. E ela ficou um tempo lá, nós sabemos, mas o nosso Deus é fiel. E pela sua infinita misericórdia, o que foi que ele fez? Ele castigou ali aquele povo até que eles devolvessem, até que eles notassem que algo estava errado e devolvessem Sarai a Abraão. E aí a gente vai observar que uma segunda vez Abraão também, ele não confiou totalmente nas promessas que Deus havia feito para ele. Por quê? Como eu já tinha dito, Sarai era uma mulher estéril, ela não tinha filhos. E já era uma mulher em idade um pouco avantajada. Então, quando Deus falou para Abraão que ele seria pai de nação, que ele seria pai de muitas nações, ele ali não entendeu. Ele acreditou, ele aceitou, mas ele não entendeu como Deus iria fazer aquilo. Então, um dia Sarai chegou para ele e falou para que ele se deitasse com a sua serva, para que através
sabemos que naquela época se casavam com a parentela, não se casavam com povos estranhos, se casavam com as pessoas ali da sua família. Então, nós vimos que ele foi até lá, e essa história é muito conhecida, e aí foi e encontrou a Rebeca, e levou Rebeca para Isaac. E Isaac amou muito a Rebeca, mas a Rebeca também era estéril, né? Nós sabemos isso. E aí Rebeca, ela foi, eles passaram por uma situação também, onde um rei filisteu chamado Abimeleque, ele viu Rebeca, achou Rebeca muito bonita e ele queria tomar Rebeca para si. E esse rei, ele foi procurar saber quem era aquela moça, se ela era solteira, se ela era uma serva, se ela era parente, o que ela era. E aí quando ele foi procurar saber quem era Rebeca, para nossa surpresa, o que Isaac fez? A mesma coisa que o pai. Ele mentiu, ele teve medo de falar que Rebeca era sua esposa, e ele também negou que Rebeca era sua esposa, e Deus revelou depois de outra situação que Rebeca era esposa dele, para que ele não perdesse a sua esposa também. Deus e sua infinita misericórdia, mesmo que ele teve, Deus ali o livrou também. Então o que eu quero dizer com isso? Foi um erro que foi ali se repetindo. A gente vai ver também que esse erro vai alcançar mais gerações, até chegar em José. José quem foi? Um homem que realmente ele não quis parte com mentira. José foi um homem que não quis parte com negociados. José foi um homem que não quis parte com omissão. Então José, nós vamos ver que teve uma vida totalmente diferente dos que vieram antes dele. Então, voltando aqui para a palavra que eu leio, em Gênesis 27, nós depois de toda essa situação, Deus ali permitiu que Isaac e Rebeca tivessem um filho. E 2 filhos, aliás, que ela gerasse 2 filhos, né? E Deus ali revelou para ela que aqueles 2 filhos dela seriam de 2 nações que seriam inimigas, pois desde o ventre dela eles brigavam. E Deus revelou para Rebeca algo muito interessante, que o mais novo ele seria senhor do mais velho, e que o povo que viria do mais novo seria maior do que o povo que viria descenderia do mais velho. E Isaac sabia disso. No entanto, Isaac amava mais o seu filho mais velho, enquanto Rebeca apegou-se mais ao mais novo. Então eles fizeram uma coisa que não é correto perante a Deus e nem perante os homens também. Eles ali demonstraram a preferência deles por um dos filhos. E é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Não só na questão da nossa família. Mostrar a preferência por um dos filhos. Isso é algo muito perigoso. Por quê? Porque desde pequenos foi criado a inimizade entre eles 2. E essa inimizade foi tão forte que depois de toda a situação, eles 2 realmente formaram povos que foram inimigos por toda a vida. Então, Rebeca escutou naquele momento, naquela situação, quando Isaac já estava próximo a morrer, que Isaac estava pretendendo burlar o que Deus estava dizendo. Deus disse que Jacó seria o escolhido, não Esaú. No entanto, Isaac ele gostava mais de Esaú, então ele por si próprio tomou a decisão de abençoar Esaú. Quando Rebeca ouviu isso, Rebeca já tinha ouvido de Deus que Jacó que seria o abençoado. Rebeca já tinha ouvido de Deus que Jacó que seria aquele do qual Deus já havia escolhido. Então Rebeca já sabia da decisão de Deus a respeito dos seus filhos. E quando Rebeca escutou que Isaac estava querendo tomar uma decisão diferente, o que Rebeca fez? Ela armou por trás, ela fez um plano, ela armou uma situação para que aquilo que ela queria acontecesse, para que aquilo que ela sabia que era certo acontecesse. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente pensa que precisa dar uma ajudinha para Deus. Às vezes a gente acha que precisa interferir
confiança naquilo que Deus falou para ela. Qual era a atitude correta que Rebeca deveria ter tomado dentro dessa situação? Rebeca deveria ter buscado ao Senhor. Rebeca deveria ter orado. Rebeca deveria ter ido procurar a Deus, ao Deus que fez aquela promessa. Mas Rebeca, o que ela fez diante dessa situação, quando ela ouviu que Isaac iria burlar aquilo que Deus ele tinha para a vida dele, dos filhos, ela simplesmente armou um plano. E muitas das vezes na vida da gente também é assim. Quando a gente escuta uma promessa de Deus, quando Deus faz uma promessa, você vai ser um grande empresário, a gente acha que é para amanhã. Aí aparece uma oportunidade, a gente nem consulta a Deus. Eita, é de Deus, e vai-se embora. E aí a gente acontece o que muitas das vezes? A gente quebra a cara, e aí se entristece e acha que Deus permitiu aquela situação. E aí, por que, meu Deus, o Senhor não prometeu e porque o Senhor não cumpriu? Mas aquela oportunidade não era a oportunidade que Deus tinha. Antes da oportunidade verdadeira que Deus vai dar, ia ter outras situações, ia ter um processo, ia ter o aprendizado. Antes de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu, ia ter toda uma situação que somente Ele sabe e que seria necessário cada um de nós passarmos para a gente realmente, verdadeiramente desfrutar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E muitas das vezes a gente não quer confiar em Deus, a gente não quer confiar na promessa de Deus, a gente quer agir por conta própria, a gente quer utilizar muitas das vezes algo muito perigoso, de artimanhas. A gente quer utilizar de situações maquiavélicas e coisas mundanas. A gente quer trazer muitas das vezes o mundo para dentro da igreja. Eu quero relembrar os irmãos aqui uma situação que foi logo quando Deus tirou o povo do Egito. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tinha um caminho mais curto. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas tinha um caminho mais curto que só era passar e já ia chegar em Canaã. Só que aquele caminho mais curto passava por onde? Passava pelas terras filisteias. E o que tinha nas terras filisteias? Homens guerreiros, fortes, preparados para a guerra. E Deus então pensou: se eu botar esse povo medroso, que não sabe se defender, que não sabe lutar, que nunca viu uma guerra na vida, passar pelo meio da guerra, o que vai acontecer? Vão temer, vão tudo voltar para o Egito. Então a palavra vai nos dizer que Deus fez o povo ir pelo outro lado e não passar por meio da terra do Egito. Os irmãos estão entendendo? Deus fez o povo desviar. Por que Deus fez o povo desviar? Porque o povo ainda tinha a mentalidade de escravo. E muitas das vezes a gente está dentro da igreja com a mentalidade de escravo ainda. Que escravo, irmão? Aqueles que estão escravos do pecado, que estão lá fora. Se eu e você já aceitamos a Jesus e somos verdadeiramente livres, fomos libertos, então nós não somos mais escravos. Nós não podemos ter mais a mentalidade de escravo. Nós temos que ter a mentalidade de livres, libertos, porque Deus nos libertou. Nós não temos mais que pensar que para Deus fazer algo a gente tem que mentir. A gente não tem mais que pensar que para Deus nos abençoar a gente tem que utilizar-se de artimanhas. A gente não tem mais que pensar que para Deus fazer algo em nossas vidas nós temos que usar o jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho, enganar, trapacear. Então a gente tem que ter na nossa mente que nós somos livres, que nós não somos mais escravos do pecado, que nós temos um dom. E se nós temos um dom, a nossa vida e tudo que acontece na nossa vida é permissão dele, é a vontade dele. Eu vou dizer aos irmãos, muitas das vezes tem pessoas que enfatizam muito no sobrenatural, mas também tem pessoas que ignoram o sobrenatural. O sobrenatural, ele existe. Nós sabemos, vivemos no mundo natural, mas existe o sobrenatural. Mas tem pessoas que tudo também quer voltar para o sobrenatural. E também não entende, ainda tem a mentalidade de escravo, mesmo estando dentro da igreja, tem a mentalidade de pecador, não tem a mentalidade de livre. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente escuta alguma coisa e não
maturidade o suficiente para entender. Muitas das vezes a gente vai escutar, por exemplo, uma pregação a respeito de cura e libertação, que é algo que mexe muito, mexe com o emocional, mexe com o psicológico, mexe com situações que a gente muitas das vezes não tem experiência para entender. Aí você vai e escuta coisas que você não tem maturidade ainda para entender, de pessoas que você não sabe ainda se são pessoas que são inspiradas realmente pelo Espírito Santo ou não, e aí você absorve todas essas informações e quer aplicar para a sua vida. Eu lembro de uma situação onde eu estava buscando muito de Deus e eu acabei vendo um corte no YouTube a respeito de uma mensagem que era justamente uma dessas pessoas aí de libertação. E aí eu fui assistir completo, né? Que a pessoa fica curiosa, vou assistir tudo. Aí fui assistir um, aí assisti mais outro. Aí o irmão Luiz, como ele já é mais maduro nessas situações, aí ele disse para mim, tome cuidado com isso. Fica assistindo isso muito não, isso não é bom. A pessoa fica, ainda não tem experiência suficiente para entender certas coisas. Deixa Deus ensinando. Só que assim, a gente muitas das vezes não quer escutar. E aí eu continuei escutando esse tipo de mensagem. Passaram-se uns dias e eu tinha recém tido a Hannah. E o que acontece quando a gente recém tem uma criança? A gente às vezes fica com o organismo fraco e o cabelo da gente cai, que é uma beleza. O meu cabelo voltou para cair. E teve uma situação com uma pessoa que eu não vou falar muito a respeito. E aí eu estava ali tomando banho e o meu cabelo caindo. Eu olhei, meu Deus, o que é isso? Esse tanto de cabelo caindo, eu vou terminar careca. Aí de repente veio um pensamento na minha cabeça. Isso foi uma macumba. Repara mesmo, isso foi uma macumba que jogaram. Aí eu já fiquei com isso na minha cabeça. Meu Deus do céu, pegou, foi uma macumba em mim mesmo. Aí eu pra cá, como meu cabelo tá caindo, isso não é normal. Aí já saí do banheiro, aí contei a situação que aconteceu com meu marido, e aí ele ficou, foi bem bonito, né? Porque ele já sabia que não tem nada a ver essa história. E aí, eu, mesmo assim, eu fiquei com isso focado na minha cabeça até que aconteceu uma situação. Eu estou contando isso para os irmãos é por um motivo. Os irmãos prestem atenção na Jesus. E aí, uma outra situação, quando eu estava lá, outro dia, tomando banho também, eu com isso na cabeça, meu Deus, eu preciso fazer um propósito, eu preciso orar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa para Deus tirar essa macumba e não sei o que, isso foi um trabalho mesmo, agora eu preciso saber se foi ou se não foi. E aí, o Espírito Santo, ele bradou no meu coração muito forte. E ele me repreendeu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a minha vida e a tua vida está na mão de Deus. E eu e você, nós temos um dono. Aleluia. E muito antes do inimigo pensar em tocar no fio de cabelo da gente, Deus tem que permitir. Então nós temos que confiar mais nesse Deus que nós servimos. Nós temos que ter mais cuidado com o que a gente escuta. Muitas das vezes a gente quer estar andando por aí, por algum outro lado. A gente quer estar ouvindo mensagem, quer estar ouvindo coisas que não convêm. Mas o lugar da gente aprender é aqui. É onde a gente sabe que é pregada a mensagem. É onde a gente sabe que está sendo pregado o que está na palavra de Deus. É com aquele que a gente sabe que Deus direcionou para que nos guiasse. Porque se nós somos ovelhas e se nós temos um pastor, não convém que a gente fique ouvindo todo tipo de coisa poluindo a nossa alma, nossa mente, nosso coração. Tem muita gente se perdendo por causa de coisas que escutam. Tem gente que acha que quando Deus faz uma promessa, você vai ser um pregador, você vai ser uma missionária, você vai ser uma levita, é para amanhã. Aí vai para outro lugar, aí escuta de uma missionária, de uma pregadora, de uma profeta, de um apóstolo, de não sei quem, que, não, irmão, Deus vai fazer assim, assim, venha para esse lado, igual o profeta velho, que Deus falou para o profeta novo, vá por esse caminho, depois volte pelo outro, não se dizia nem para a esquerda, nem para a direita, e não coma nem beba nada naquela terra. Aí o que foi que o profeta novo fez quando chegou lá naquela terra? Ia pelo outro caminho. O profeta velho mandou interceptar ele e dizer
dizer que Deus tinha mandado ele voltar. Então nós temos que ter muito cuidado. E a palavra vai dizer que era um profeta novo e era um profeta velho. O que é que eu quero dizer com isso? Era um profeta novo, era alguém que estava sob a direção de Deus. Era um profeta velho, era alguém que em algum momento esteve com a vida na mão de Deus também. Mas aí no meio do caminho ele se desviou. E ele quis tomar a situação por conta própria, pela sua própria mão. E ele fez o que? Ele convenceu aquele que era mais novo aí pelo caminho errado. Pelo caminho que Deus não tinha direcionado. Então nós temos que ter muito cuidado quando escutamos por aí certas profecias que não são de Deus, que vão nos entristecer mais na frente. Certas mensagens que não são da vontade de Deus, que são distorção da palavra de Deus. Então nós temos que ter muita cautela com esse tipo de situação. Eu não sei, irmãos, porque eu estou falando a respeito disso, porque não tem tanto a ver com a mensagem, mas a gente tem que falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, voltando aqui para a nossa mensagem, Rebeca, quando ouviu aquela situação, quando ouviu que Isaac ele iria agir contra o plano de Deus, que Isaac iria agir contra aquilo que Deus falou para Rebeca, que deveria acontecer, Rebeca não tomou a atitude correta. Então, Rebeca nos ensina o que nós devemos fazer diante da dúvida, o que nós devemos fazer diante de uma situação, porque Deus ele não quer que você faça um negócio com qualquer pessoa. Deus ele não quer que você entre em qualquer emprego. Deus não quer que você se associe com todo tipo de pessoa. Deus não quer que você leve a sua vida do jeito que você acha melhor. Ele tem um plano para a sua vida. Você pode não estar entendendo, você pode não saber como é que você vai chegar nesse objetivo que Deus tem para você. Mas Ele já sabe como é que Ele vai fazer. E em todo momento nós temos que lembrar disso, que a nossa vida está nas mãos dEle. E que nós pertencemos a Ele. Aleluia, glória a Deus. E se nós pertencemos a Ele, se a nossa vida é dEle, se nós temos um dono, nós temos que lembrar sempre de ter dependência dEle. Nós temos que lembrar de perguntar a Ele antes de tomar uma decisão. Nós temos que lembrar de perguntar a Ele se é ou não para fazer aquilo que a nossa... Porque nem tudo que vem na nossa cabeça é de Deus. Nem tudo que vem no nosso coração é de Deus. O inimigo, ele é sujo. Como eu falei para os irmãos, nem toda voz que a gente escuta na nossa cabeça é Deus que está falando com a gente, não. Não é Deus que está querendo esclarecer algo, muitas das vezes é o inimigo que está querendo distorcer, é o inimigo que está querendo enganar, é o inimigo que está querendo aproveitar aquele momento seu ali de fragilidade e colocar ideias que não são de Deus. Então, para que isso não aconteça, o que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente tem que confiar em Deus. E segundo, a gente tem que saber com quem a gente pode, principalmente, esclarecer uma dúvida. Porque, meus irmãos, se tem um pastor, se tem os irmãos aqui, homens e mulheres de Deus, e as irmãs, mulheres de Deus, para que é, meus irmãos, que eu vou falar com uma pessoa da internet que eu nunca nem vi, porque diz que é profeta? Para que é que eu vou encontrar uma pessoa na rua que diz que está revelando o futuro de todo mundo, a vida de todo mundo, e vou basear toda a minha vida naquilo que aquela pessoa está falando? Então nós temos que ter confiança, mas também nós temos que ter sabedoria. Porque o inimigo, ele não quer quem está lá fora. Ele quer nós que estamos aqui. Ele quer nos desviar, ele quer nos entristecer. Ele quer nos colocar em lugares que não são pregados mais a mensagem de Deus. Porque ele quer nos manter cegos, ele quer nos manter decepcionados. Ele quer que a gente acredite que aquele Deus que abriu o mar vermelho lá atrás, ele não pode abrir hoje, mas se ele quiser, ele abre. Agora, se ele não quiser, ele também não abre, não. Então, muitas das vezes a gente não quer aceitar o caminho que Deus ele tem para cada um de nós. E nós queremos agir por conta própria. Mas nessa noite, que eu e você, a gente se lembre que a gente tem um dono, que é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós.
que nós não precisamos ter a mentalidade de pecador, de escravo, de quem não é livre ainda. Que nós possamos agir de forma correta, que não é porque nós vemos A, B e C no mundo agindo de forma errada, trapaceando, agindo com falta de caráter, de sabedoria e se dando bem, que nós temos que fazer assim para Deus nos abençoar também. Se nós mentimos para conseguir aquilo, não é de Deus. Se nós enganamos para conseguir algo, não é de Deus. Se nós entramos num relacionamento onde a pessoa já era comprometida e a pessoa deixou aquela outra pessoa para ficar com você, não é de Deus. Não foi Deus que lhe deu. Então, nós temos que saber que Deus ele nos libertou, que nós somos livres, mas nós devemos permitir que o Espírito Santo ele molde a nossa mente para que o nosso coração também seja livre. Amém, irmãos? Somente isso. Eu peço desculpa aos irmãos qualquer coisa, mas realmente foi o que Deus tinha colocado no meu coração. Eu creio que Deus falou. Se Deus falou com você, meu irmão, abra o seu coração, abra a sua mente. Peça a Deus força para sair de uma situação que Deus não quer que você esteja. Peça a Deus força para sair de decisão que você sabe que Deus não quer você nela. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Jesus. Graças a Deus. Pela fiel, irmãos? Nos fala de acordo com a nossa necessidade. Devemos tomar muito cuidado, principalmente com as nossas diversões. Entender que você e eu temos um dono. E se nós temos um dono, necessariamente é Ele quem manda. E a gente obedece, né? Muitas coisas vão errar na nossa vida porque, infelizmente, queremos tomar a nossa direção, como foi falado aqui. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A Bíblia, cada dia se cumpre. A palavra se cumpre. Uma das coisas que eu tenho observado nos últimos dias é a falta de fé no povo. Deus tem falado, Deus usou a cela dele nessa noite. Infelizmente Deus tem falado. Esses dias estava conversando com alguém e alguém recebeu uma promessa de Deus. Deus confirmou as coisas tudo andando certo pelo algo que aconteceu, um desviozinho. A pessoa já estava dizendo: mas Deus não falou? Que Deus é esse que promete as coisas e não cumpre? Quem é isso? Aí muitas das vezes falta de fé. Infelizmente isso acontece muitas das vezes na minha vida e na tua. Você se esquece daquele que te prometeu. Aquele que te prometeu, irmão, ele se responsabiliza pela sua promessa. Se não fosse assim, não tinha cumprido na vida de Abraão. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Sabe por quê? Sabe por quê que você está aqui? Porque você também é um filho de Abraão. A salvação chegou na tua casa. É por isso que você está aqui nessa noite. Amém? A promessa de Abraão que foi falada no princípio, ela chegou a mim e a você, como chegou na casa de Zaqueu. Não merecia, mas Cristo foi até lá trazer a salvação para aquela casa. Eu também não merecia, você não merecia, mas graças a Deus que nessa noite a salvação chegou até você, em nome de Jesus. Quero dizer, irmão, terça-feira teremos curso de ensinamento. Quinta-feira é Poticura. Vai vir o pastor, né, pregar. E o departamento também vem, né? Varões. Estaremos aqui, principalmente varões, nós estamos aqui. E toda a igreja estaremos louvando ao Senhor. É o pastor, o nome dele?
Pastor Jorge. Os irmãos convidados, estaremos aqui louvando, exaltando o nome do Senhor. Ensaio com as irmãs, né? Último ensaio, porque dia 8 é a festividade da ciclo de oração. Sábado também teremos a festividade das crianças, né? Sábado estaremos todo mundo aqui, irmão, uma grande festa com as crianças. Será uma bênção do céu. Departamento convidado, pregador, em nome de Jesus vai estar adorando. Você está convidado também para. Quero convidar o. Cadê o menino que estava aí? Estava aí, rapaz, deixa aqui. Cadê ele? Joãozinho? Ah, tá dormindo, né? Vai estar convidado também para participar da festa. Não, ficamos de pé, irmão. Vamos agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Quarta, né? Quero dizer para os irmãos também. Quarta-feira, a nossa irmã Rita está convidando toda a igreja para estarmos ali adorando na sua casa um pouco. Amém? Estaremos lá engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, vamos dar glória em nome de Jesus, fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Irmão, temos alguns convites acerca de culto nos lares e nós iremos fazer em nome de Jesus, mas em nome de Jesus, porque Jesus é fiel e cumprir com a sua promessa na nossa vida. Quem necessita de oração? Eu, minha casa e a obra do Senhor. Amém. Oremos uns pelos outros em nome de Jesus. Soberano Deus eterno, neste momento eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer, Senhor, por tudo, Senhor, que tem feito na nossa vida. Nesse momento, Senhor, despede a tua igreja em paz. Aos teus servos que aqui vieram, Senhor, a cada um, Pai, despede em paz para o vosso lado. É isso que eu já te peço, já te agradeço agora sempre. Amém. Amado, você quando orar, ore, principalmente por esse povo que está um pouco ausente, viu? Para que Deus dê ânimo, dê força, dê coragem ao povo que precisa de Jesus. Amém? Porque a nossa fé, ela é conjunta. Devemos orar um pelos outros em nome de Jesus. Tocar na mão daquele que verdadeiramente está fraco. Viu? Receba nessa noite que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo dizem. Amém. E a paz do Senhor, teu irmão, dizendo que Jesus ama você também.